Olá, eu sou Ivan Lima e é um grande prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Falar dos exércitos mais poderosos é fácil. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos é o país que tem o exército mais forte do mundo. E quando eu falo exército, me refiro também à Marinha e à Aeronáutica. Em qualquer lista que você analisar, os Estados Unidos estarão em primeiro lugar. Afinal, eles investem cerca de 329 bilhões de dólares nesse segmento todos os anos. Já em segundo lugar, temos a Rússia. Os russos têm mais de 1 milhão de soldados na ativa. Investem 60 bilhões de dólares por ano e possuem um arsenal nuclear de dar medo em qualquer nação. Mas, se a Rússia é o segundo país na lista de exércitos mais poderosos do mundo, por que Putin ainda não venceu a guerra na Ucrânia? Desde que o conflito começou, ficou claro que o desempenho em campo de batalha foi desanimador. Os avanços militares parecem ser inúteis e as perdas que a Rússia sofreu são o reflexo de um exército despreparado e que precisa melhorar muito para manter o segundo lugar dos exércitos mais poderosos do planeta. Mas por que, apesar de tanto poder, os militares russos ainda não conseguiram vencer a guerra? Vem comigo, que eu vou tentar contar alguns dos motivos do fracasso do exército russo na guerra da Ucrânia. Em apenas 30 dias de conflito, a Rússia perdeu 1.794 veículos. Destes, 877 foram destruídos. 34 ficaram seriamente danificados. 228 foram abandonados. E 655 capturados pelos ucranianos. Enquanto isso, a Ucrânia perdeu 536 veículos, dos quais 205 foram destruídos. 16 ficaram danificados, 37 foram abandonados e 278 capturados. Quanto ao número de pessoas mortas, no dia 25 de março, o Ministério da Defesa russo informou que 1.351 militares tinham morrido. Em contrapartida, as Forças Armadas da Ucrânia afirmam que o número é muito maior do que a estimativa dos russos mortos, cerca de 18.300 pessoas. No dia 5 de abril, fontes oficiais russas publicaram o nome de pelo menos 1.083 soldados russos que perderam a vida. Porém, é complicado falar em um número exato de pessoas que já morreram no conflito, até porque muitos corpos se perderam no meio da batalha e o governo russo provavelmente esconde o grande número de pessoas que faleceram em combate, ao passo que os ucranianos tentam aumentar esse número. Em 2008, durante o péssimo desempenho russo na guerra contra a Geórgia, o governo resolveu investir recursos administrativos e financeiros nas Forças Armadas. Em um relatório divulgado em 2020, muitas áreas passaram por reformas. Houve modernização do equipamento militar, melhoria da prontidão e coordenação de combate, reforma no sistema de comando e controle, investimento na guerra eletrônica, recrutamento de soldados qualificados e mudanças na estrutura da força e logística. Muitos especialistas acreditavam que as Forças Armadas russas haviam se tornado mais fortes e preparadas, levando alguns a argumentar que a Ucrânia seria rapidamente derrotada nos primeiros dias de guerra. Só que, como você sabe, não foi isso que aconteceu. Então, por que a Rússia está indo tão mal neste conflito? Existem algumas explicações para o péssimo desempenho dos soldados de Vladimir Putin. Um dos primeiros erros de Putin foi subestimar os ucranianos. De fato, se formos analisar os números, a Rússia é muito superior, pois investe 60 bilhões de dólares por ano em sua defesa, enquanto os ucranianos apenas 4 bilhões de dólares. Apesar do alto investimento, grande parte desse dinheiro
foi gasto em seu vasto arsenal nuclear e outros recursos, como o desenvolvimento de novas armas, incluindo mísseis hipersônicos. O governo russo também conseguiu construir um dos tanques mais poderosos do mundo, o T-14 Armata. Contudo, ele passou despercebido no campo de batalha. Na verdade, a maioria dos tanques enviados para a guerra foram os T-72, que são bem mais antigos. Quando Putin ordenou a invasão no final de fevereiro, estava muito claro que os russos tinham uma grande vantagem no combate aéreo. As aeronaves que tinham sido enviadas para a fronteira com a Ucrânia eram muito superiores, tanto em força quanto em quantidade. Por isso, muitos especialistas disseram que os invasores ganhariam esse conflito facilmente. Todavia, a defesa aérea da Ucrânia mostrou ser extremamente eficaz. Nos primeiros dias da invasão, a Rússia pensou que usar paraquedistas para eliminar alguns poucos defensores iria permitir dominar Kiev. Mas quando um ataque de helicóptero em um aeroporto nos arredores da capital foi repelido, a Rússia acabou perdendo uma ponte aérea para levar suas tropas, equipamentos e suprimentos. Como consequência, os russos foram obrigados a transportar seus suprimentos por estradas. Só que aí vem outro grande problema. Toda essa logística pelas estradas causou engarrafamentos e pontos de estrangulamento que se tornaram alvos fáceis para as defesas ucranianas. Alguns blindados até tentaram sair das estradas, mas acabaram ficando presos na lama, refletindo um pouco do fracasso de Vladimir Putin. Com isso, os planos de conseguir cercar Kiev foram por água abaixo. As tropas russas tiveram sucesso no sul do país, onde eles usaram as ferrovias para levar suprimentos até as tropas. Omar Bradley foi um general norte-americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: amadores falam de estratégia, profissionais falam de logística. Isso faz todo sentido quando pensamos que o segundo exército mais poderoso do mundo está tendo dificuldades para vencer a Ucrânia. A logística é algo extremamente importante. Os exércitos precisam de caminhões para transportar seus soldados para as linhas de frente, para abastecer os tanques com projéteis e entregar os mísseis. Para ser mais sucinto, qualquer exército que negligencia seus caminhões pode pagar um preço muito caro em uma guerra. Tudo que um exército precisa para lutar em uma batalha é transportado em caminhões. A arma não é o tanque, mas sim o projétil que o tanque dispara. E como esse projétil é transportado? Isso mesmo, nos caminhões. Se você tem o tanque mais poderoso do mundo no campo de batalha, mas não tem o projétil, você está vencido facilmente. Além disso, alimentos, combustível, suprimentos médicos e até mesmo os próprios soldados dependem do transporte feito pelos caminhões. A Rússia possui um sistema de artilharia antiaérea móvel armado com sofisticados mísseis, chamado Pantsir S-1. De fato, um veículo deste calibre pode fazer toda a diferença em um conflito. Porém, um equipamento caro e poderoso precisa de manutenção. O que se viu na Ucrânia foram vários veículos como esse, com os pneus desmanchando algumas semanas após o começo da guerra. Provavelmente, esses veículos ficaram parados por muito tempo. E quando isso acontece, a borracha dos pneus começa a desmanchar e ficar quebradiça, ao mesmo tempo em que os pneus ficam vulneráveis. No começo da invasão, um comboio de 64 quilômetros de tanques e veículos blindados ficou parado a 30 quilômetros de Kiev. E não apenas por causa da resistência ucraniana, mas também por causa de muitas avarias mecânicas. Além do problema com logística, os russos ainda têm mais dois problemas que estão sendo cruciais para o fracasso das suas tropas: recrutamento e corrupção. Para você ter uma ideia,
Cerca de 25% dos soldados russos são recrutas. Mas qual o problema dos recrutas russos? Esses homens ocupam os escalões mais baixos e fazem funções menos importantes, como fazer a manutenção de veículos. Eles geralmente estão desmotivados e, de acordo com algumas evidências, aparentemente esses recrutas estão desiludidos com a guerra. Esses soldados não são devidamente informados, não tiveram um bom treinamento e não estavam prontos para uma guerra. E eu não falo apenas fisicamente, pois mentalmente eles também não estão preparados para o conflito. Além de todos esses problemas, autoridades ocidentais dizem que a guerra cansou muitos recrutas, que estão exaustos, com frio e famintos, pois semanas antes da guerra, eles já esperavam no frio da Bielorrússia e da Rússia a ordem de invasão. A corrupção também é um grande problema. Um exemplo são as pessoas desonestas que podem ter feito a compra de equipamentos abaixo do padrão. Funcionários do Exército podem entregar um contrato de equipamento ou manutenção a um fornecedor menos qualificado, superfaturar o orçamento de manutenção e de aquisição, ou até mesmo comprar peças de baixa qualidade e embolsar a diferença. Assim, os efeitos da corrupção podem ser vistos no campo de batalha. A Rússia parece estar sendo sua própria inimiga. Putin, aparentemente, não deu a devida atenção à logística. Suas tropas ficaram sem combustível, comida e munição. E seus veículos quebraram e foram abandonados, depois rebocados por tratores ucranianos. Enquanto isso, o país sofre com sanções de todo mundo. E caso a Rússia não vença a guerra nos próximos meses, a longo prazo, ela poderá sofrer sérias consequências. Claro que o exército de Putin ainda tem muita força e é muito mais poderoso que as tropas ucranianas. Porém, é preciso levar em conta o velho ditado popular, já citado, que diz que amadores falam de táticas, enquanto profissionais estudam logística. Se a Rússia não resolver esses problemas o mais rápido possível, muita gente acredita que os ucranianos têm grandes chances de resistirem até o final do conflito. Esses foram alguns dos maiores problemas do exército russo que estão impedindo que Putin invada a Ucrânia. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!